Dormir 8 horas por dia sempre foi indispensável para mim, mas o que eu não sabia o quão importante também era a qualidade do meu sono. Eu pensava que se eu dormir muito, eu tive um sono de qualidade. As duas coisas têm que andar juntas, mas não significa que eu dormi muito, eu tive um sono de qualidade. Eu tenho aprendido muito sobre o sono, foi o que me fez querer melhorar principalmente a qualidade do meu sono, o que para mim é essencial. Na verdade, eu buscava tempo de sono visando qualidade de sono, ao invés de visar a qualidade de sono em si. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para tentar ajudar que seja uma pessoa assim como tem me ajudado. Porque o sono da gente, ele dita como será o nosso dia. Então, para a gente conseguir ter um dia mais produtivo, mais proveitoso, a gente tem que ter passado por uma noite de sono tranquila e revigorante, né? Vocês sabiam que dormir envolve muitas coisas? Além do tempo de sono, tem a recuperação física, recuperação mental, descanso, o sono tem ciclos, tem fases. Então a gente vai falar um pouquinho dessas coisas para a gente entender melhor o sono. Porque é isso, né? Não basta eu falar aqui com vocês que faça isso ou aquilo sem vocês entenderem o porquê de estar fazendo tal coisa. Quando a gente entende, fica mais fácil realizar a ação. Eu tenho utilizado este relógio aqui para poder me ajudar a monitorar o meu sono e foi através dele que eu consegui entender melhor sobre o sono, ciclos do sono, fases do sono, qualidade do sono. Então eu uso esse relógio à noite para me monitorar. Quer dizer que você precisa ter um desse? Não. Eu tô falando o que eu tenho e o que eu uso, e foi a partir disso aqui que eu tive curiosidade de pesquisar, de estudar mais sobre o sono. Então, sobre as fases do sono, a gente tem 4 fases, que é o tempo que a gente passa acordado até pegar no sono em si. Tem então o sono leve, a gente fica suscetível a acordar, né, com facilidade. O sono profundo, que é quando a gente costuma até ter espasmos muscular, onde fica mais difícil acordarmos, é onde a gente sonha. E também temos o sono REM. O sono REM é o momento em que a gente armazena informações, é o momento em que o cérebro da gente está em bastante atividade, então é uma parte muito importante do nosso sono. Isso então vai se renovando, essas fases do sono. E nessas renovações que acontecem o ciclo. Então, quantos ciclos a gente tem quando a gente dorme? Então, sobre o ciclo do sono, o interessante é que a gente tenha pelo menos 3 ciclos de sono, que a gente passa por essas fases do sono pelo menos 3 vezes. Então, é de 3 a 6 vezes, o mínimo são 3, para que a gente tenha passado por esses estágios, para no final a gente ter uma recuperação boa, né? Sobre o mental, o físico, o descanso, tudo isso é porcentagem. Então, o legal é ficar acima de 60%. E como que a gente vai saber disso? Eu, por exemplo, tenho o relógio para me monitorar. Mas e aí? E quem não tem? Como fazer para se monitorar? Aí que entra os nossos hábitos para que a gente consiga sentir essa melhora, sentir essa recuperação. O que eu tenho feito para poder conseguir ter um sono de qualidade? Com essa rotina que eu tenho, fica muito difícil eu conseguir ter 8 horas de sono. Então, primeiramente, eu preciso então me desapegar de 8 horas de sono. Como eu fico com isso na cabeça de dormir 8 horas, quando eu durmo, eu sei que eu já não vou ter 8 horas de sono, eu demoro mais ainda para pegar no sono, o sono acaba não sendo um sono proveitoso, um sono para revigorar com as horas que eu tenho disponível para dormir. Vou falar um pouquinho para vocês da minha rotina. Eu acordo 4h50 da manhã
para me arrumar, ir para academia, da academia eu vou pro trabalho, do trabalho quando não vou para a faculdade e quando não vou para academia à noite, eu venho para casa. Eu tenho um cronograma de limpeza da casa, então todos os dias eu faço alguma coisa ou outra para no final de semana não ficar tão pesado a limpeza e eu não ficar o dia inteiro nisso. Então acontece que 8h50 da noite eu teria que estar já dormindo para poder acordar 4h50 e ter essas 8 horas de sono. Só que com a rotina que eu tenho, com as demandas que eu tenho, eu não consigo deitar 8h50. Eu sempre estou deitando 9h30, por aí. Então, primeiramente, eu tenho que me desapegar dessas 8 horas. 7 horas também é um bom tempo de sono, desde que seja um sono com qualidade. Então, algumas coisas eu tenho feito para poder fazer com que o meu sono, apesar de não ser 8 horas, ser 7 horas, ou até às vezes um pouquinho menos que 7 horas, mas ainda assim ser um sono que eu tenha uma recuperação muito boa. Primeiramente, eu tenho feito o possível para não mexer no celular após 7 horas da noite, 8 horas da noite, no máximo 8 horas da noite, para não ter carga de rede social na parte da noite. Segundo, eu consigo fazer isso, eu tenho essa possibilidade. Antes do relógio, eu não tinha. Meu relógio, ele possibilita desligar o alarme por ele. Então, eu consigo deixar o meu celular em outro cômodo. Essa dica as pessoas dão para quem tem dificuldade de acordar. Não é o meu caso. Eu uso essa dica para quê? Para justamente não ir para a cama com o celular e não cair na tentação de mexer no celular na cama antes de dormir, porque isso acaba acabando com tudo. Literalmente, porque aí você acaba pegando no celular para mexer, na hora que você viu já foi meia hora, 1 hora no celular, e aí você tá tendo bastante carga de dopamina, então fica muito mais difícil pegar no sono, o cérebro da gente fica bombardeando informações e isso dificulta tudo. Eu uso então essa técnica de não dormir com o celular no quarto para isso, não por dificuldade de acordar, eu não tenho. Então, antes eu não conseguia fazer isso, porque meu celular tocar em outro cômodo, eu vou acordar a casa inteira, eu preciso pensar no próximo. Hoje em dia, ele toca, ele vibra no meu braço, o relógio, ele vibra no meu braço, tocou, eu já desligo e já levanto. Mas antes disso, infelizmente, ele dormia na mesa de cabeceira do quarto e aí era realmente muito mais difícil de não mexer no celular enquanto estiver na cama. Mas essa é uma outra dica, não mexer no celular na cama, principalmente à noite, para o seu cérebro entender que cama é lugar de dormir, é lugar de descanso. Outra coisa que eu tenho feito é tomar banho sem levar o celular. Então, antes eu colocava um vídeo, um podcast, algo assim para escutar enquanto eu tomava banho. E hoje em dia eu não faço isso mais. Eu coloco no banheiro, ele tem 2 lâmpadas, uma que fica assim no espelho e a outra que é a central. Eu ligo só a do espelho, que é uma luz, ela ligada sozinha, fica uma luz mais indireta lá no box. Então eu tomo um banho mais relaxante comigo mesma, já sentindo, entrando no clima de dormir, literalmente. Faço o que eu tenho que fazer, termino fazendo um chá e aí eu tomo 2 chás. E aí eu intercalo entre 2 chás, mas isso aí é preferência minha. Vou mostrar pra vocês qual é. Estes aqui são os chás que eu tenho tomado. Deixa eu... Vai dar pra ver? Vou ter que abaixar um pouquinho aqui, ó. Tá estourando, né? Tá vendo? Esse daqui é de camomila, cidreira e maracujá. E este daqui é de camomila e maracujá. Um dia eu tomo um, outro dia eu tomo outro. E eu fico intercalando entre esses 2 chás. Chá, pelo menos pra mim, é como se fosse
um, um remédio, um não é um remédio, um medicamento, mas é algo assim, sabe? E eu não coloco açúcar em chá. Pra mim, você estraga as propriedades do chá se você adiciona açúcar a ele, principalmente à noite. E aí você vai ter um pico de insulina, uma coisa que é para te fazer relaxar, vai acabar te fazendo ficar alerta. Eu uso chá para poder meu corpo entender que aquele ali é o horário do meu descanso, para poder relaxar o meu corpo na hora de dormir e poder entrar mais fácil nesse primeiro estágio aí do sono, né, para mim adormecer com mais facilidade. Chás são ervas, são folhas, são da natureza, então eu acredito muito no poder que a natureza tem. É da natureza que os cientistas, os farmacêuticos tiram, né, o medicamento, então eu prefiro fazer isso de uma forma natural, sempre gostei. Então, tomo um chazinho pra dormir, já tomo minhas vitaminas e aí eu vou pra cama. Uma outra coisa que é muito importante é você sempre ter um horário fixo para deitar e um horário também para despertar, para acordar. Então, por exemplo, eu tenho que acordar tal horário porque eu tenho que trabalhar. Então você tem que calcular que horas você tem que dormir para que você tenha pelo menos a quantidade de sono, de horas de sono adequada para você ter energia para levar o seu dia. Tem gente que precisa de um pouquinho mais, tem gente que precisa de um pouquinho menos. Eu, por exemplo, preciso de 7, 8 horas de sono porque eu faço muita coisa durante o meu dia, então eu preciso dessa energia. Eu não durmo durante a tarde, então às vezes quando meu sono fica um pouquinho prejudicado, acaba dando um soninho ali pelas 2 horas da tarde, às vezes até antes, 11 horas da manhã. Então tudo isso tem me ajudado bastante. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero que vocês durmam aí como bebês, tenham sono de qualidade para poder também ter uma vida de qualidade, envelhecer com saúde e ter dias bem produtivos. Um abraço, vou deixando vocês aqui e até o próximo vídeo.